Bem-vindas, bem-vindos ao nosso próximo vídeo da disciplina de Geometria, e hoje falaremos sobre construção de perpendicular. Nós já vimos em algum vídeo 3 ou 4 a construção da mediatriz, mas hoje discutiremos como construir perpendicular, mais precisamente, ou seja, dado uma reta e um ponto fora dessa reta, como construímos a reta que contém um ponto P e a perpendicular à reta inicial, tá? E a ideia é realizar essa construção com régua e compasso, tá? Então, para isso, antes de realizar a construção, vamos fazer a demonstração desse teorema. E a ideia da demonstração do teorema será a que utilizaremos para realizar a construção de perpendicular, tá? Vamos lá, aqui com o teorema, eu já escrevi ele aqui. E antes de construir também, faremos a demonstração desse teorema e discutiremos alguns outros resultados, tá? Mas esses são 2 ou 3 só. Vamos lá, o que diz o teorema? Está aí o enunciado dele, mas é essencialmente essa figura, né? Ou seja, você tem uma reta e um ponto fora dessa reta. O teorema está dizendo que existe uma reta que passa pelo ponto P e que é perpendicular à reta E, ok? Então, é isso o teorema. Mas ainda o teorema garante que essa reta é única, tá? Então, ele garante que existe, ou seja, ele afirma, né, que dado uma reta e um ponto fora, sempre existe uma única reta que é perpendicular à reta que é inicial e que contém um ponto P, tá? Então, vamos lá, fazer a demonstração desse teorema. E a ideia utilizada na demonstração será que utilizaremos para construir a perpendicular com régua e compasso. Uma palavrinha sobre o teorema, aqui temos umas duas coisas, né? Ou seja, a existência da reta e a unicidade, tá? Existência e unicidade. Então vamos lá. Como que primeiro vamos demonstrar a existência, né? Ou seja, a existência. Ou seja, vamos mostrar que existe a reta com essas propriedades. Vamos lá, qual que é a ideia da demonstração? Ou seja, como é que construiremos essa reta? Tomamos dois pontos aqui qualquer da reta, ou seja, Q e R. Então, sejam Q e R, pontos distintos distintos. Ou seja, da reta que começamos, tá? Ok? Ou seja, então escolhemos dois pontos aí. Sempre existe, por axioma de incidência. Ou seja, sempre existe pelo menos dois pontos na reta. Na verdade, existem infinitos, né? Com o axioma de correspondência bionífica com. Muito bem, então pegamos dois pontos. Primeira coisa, né? Ou seja, esse ponto Q. Então, se a reta QP é perpendicular a R, ou seja, podemos ter sorte, né, de ter escolhido o ponto Q, tal que quando olharmos a reta PQ, isso seja perpendicular à reta R, tá? Aí não tem nada para fazer, né? Ou seja, já garantimos a existência, tá? Então se QP é perpendicular a R, o teorema segue, o teorema segue, né? Então, a existência está demonstrada, né? A existência é construída, né? Ou seja, a existência é. Então, se QP é perpendicular a R, então a existência é. Então, a existência da reta perpendicular segue, né?
ok? Então, se tivermos sorte aqui, né, de escolher o ponto Q de um modo que QP é perpendicular a R, então já garantimos a existência. Mas é claro, o que temos que analisar o caso que não é perpendicular, tá? Então, se QP não é perpendicular, tomemos um ponto P', tomemos P', tal que este ponto satisfaz as seguintes condições. Vou fazer uma figura aqui. Ou seja, então se QP não é perpendicular, o que vamos fazer? Consideramos, só apagar a figura aqui que queremos obter. Então, vamos lá. Tínhamos o ponto P, né? Então, se QP não é perpendicular à reta, vamos fazer o seguinte, tomemos um ponto P' que está no semiplano, é o oposto a P, determinado pela reta R, tá? Ou seja, pegamos um ponto aqui P', e pela construção de ângulo, sempre podemos tomar esse ponto, de modo que este ângulo aqui seja congruente a este. Ok? Ou seja, a medida deste ângulo, ou seja, do ângulo PQR, é congruente a P'Qr. Ok? Então, tomemos P', tal que PQR, este ângulo é congruente a P'Qr. QR, P e P' lados opostos. Com relação a R. Ou seja, eles estão em semiplanos diferentes, né? Em relação a R. E, além disso, como podemos construir esse ângulo, já podemos tomar P', tal que P' Q é congruente ao segmento PQ, ok? Ou seja, esse comprimento é igual a este, tá? E PQ é congruente a P'Q, ok? Então essa é a ideia, ou seja, tomemos um ponto P' que verifica essas condições. Bom, com isso, e pelo fato que PQ não é perpendicular a R, obtemos o triângulo PQP', tá? Então consideramos agora o triângulo PQP'. Na verdade, podemos olhar o segmento. Então considere, vou chamar aqui de M. Isso. Então considere M. Quem que é M? É a interseção de P' com reta R. Esse ponto M sempre existe pelo fato que P e P' estão em semiplanos opostos, né? Ou seja, em lados opostos com relação a R. Então o segmento P' sempre intercepta R. Tá? Então vamos considerar M a interseção de P' com R. E os triângulos. Então considere M e os triângulos PQM e o triângulo PQM, P'Qm.
Então nós estamos olhando dois triângulos aqui. Este triângulo e este outro triângulo aqui. Ficou torto aqui. Tudo bem. Então temos esses dois triângulos que são congruentes, tá? Por construção, ou seja, PQ é congruente a P'Q, o ângulo P'M é congruente ao ângulo PQM, certo? E além disso, isso, lado, ângulo e lado em comum, né? QM é um lado em comum dos dois triângulos. Então temos que triângulo PQM é congruente ao triângulo P'QM. Aqui é o caso, pelo caso lado, ângulo, lado, ok? Ou seja, este lado PQ é congruente a P'Q. P'QM, já disse isso, né? P'QM é congruente a PQM. E por último, QM é congruente a QM, tá? Que é um lado comum dos dois triângulos. Então os dois triângulos são congruentes, logo o ângulo PMQ é congruente PMQ a P'MQ, né? Os dois ângulos são congruentes, ou seja, este ângulo aqui, né? É congruente a este, porque os dois triângulos são congruentes, então os ângulos são congruentes. E eles formam um par linear, tá? E como formam um par linear, né? Segue que eles são suplementares. Ou seja, a soma de suas medidas é 180, mas os dois são congruentes, ou seja, possuem a mesma medida. Então, a medida desse mais esse é 180, mas os dois são iguais. Ou seja, este ângulo tem que ser 90, tá? Segue que eles são suplementares, portanto, ou seja, a medida deles é igual e são suplementares, a soma é 180, ou seja, a medida de cada um. Ou seja, a medida deste e a medida deste na outra. Que aqui ficou meio... mas eu acho que dá pra enxergar ali. Ok? Então é essa a ideia. Ou seja, finalzinho aqui é isso, né? Pode escrever, mas os dois são congruentes e são suplementares. Então esse mais esse é 180. E os dois são iguais, ou seja, cada um tem que medir 90. Muito bem, ou seja, acabamos de mostrar então que este ângulo aqui é perpendicular. Ou seja, a reta PM, ou seja, a reta P', é uma perpendicular a R e que contém o ponto P, tá? Então, logo P', ou seja, essa reta é perpendicular a R, como queríamos, né?
seja, o que acabamos de fazer, mostramos a existência, né? Ou seja, existe uma reta que contém P e que é perpendicular a R, tá? O que vamos fazer agora é mostrar a unicidade, ou seja, supor que tem duas e chegarmos num absurdo. Essa que vai ser a ideia para mostrar a unicidade. Então, ou seja, mostramos agora a unicidade, né? Então, suponha que tenha duas. Então, suponha que existem P chama aqui PM, ou seja, uma reta então suponha que existam S1, S2, tais que P pertence tanto a S1 como a S2 e ambas são perpendiculares, né, a R. Ok? Então estamos supondo que tem duas retas perpendiculares a R e que contém um ponto P. Vou fazer uma figura aqui só para ilustrar e também explicar um pouquinho a ideia da justificativa, né? Você tem um ponto P e estamos supondo que você tem duas retas aqui. Você tem essa, estamos chamando aqui de S1, ângulo 90, e você tem outra que este ângulo é 90, ok? Muito bem, o que vamos fazer é olhar, ou seja, então considere este ponto, né, ou seja, vai chamar aqui de Q, como sendo o ponto da interseção de S1 com R, aqui é a reta R, ok? Já chamamos esse cara aqui de Q1, este daqui de Q2, ok? Cada um desses pontos aqui. Então considere Q1 e Q2 interseção de S2 com R. Beleza. O que acontece? Temos esse triângulo logo no triângulo P, Q1, Q2. Vou deixar a figura aqui. Então, logo no triângulo P, Q1, Q2, temos que o ângulo uma maneira de justificar é, por exemplo, que o ângulo externo adjacente a Q2 é também 90, né? Esse aqui mede 90, este cara aqui, que é o ângulo externo, também vai medir 90. Então temos que o ângulo externo adjacente a Q2 adjacente a Q2 é 90, mede 90, né? E pelo teorema do ângulo externo, isso teria que ser, e pelo teorema do ângulo externo, agora, pelo teorema do ângulo externo, que foi o tópico da última aula, deveríamos ter, né? Pode ser sim, devemos ter que, ou seja, essa medida, ou seja, a medida deste ângulo externo é maior que a medida deste ângulo, né? O que é um absurdo, né? Então devemos ter que 90 é maior que a medida do ângulo PQ1, Q2.
seja, o teorema do ângulo externo diz exatamente isso, né? Ou seja, a medida do ângulo externo é sempre maior que a medida dos ângulos internos do triângulo adjacente. Essa medida tem que ser maior que esta e que esta. Né? Então, em particular, essa medida, que é 90, tem que ser maior que 90. Aqui. Ou seja, chegaríamos que 90 é maior que 90, o que é um absurdo, né? O que é um absurdo. Então, aqui só para concluir, né? Logo, não existe... não vou escrever isso não. Ou seja, que é um absurdo, e aí vocês escrevam que chegamos no absurdo, porque supomos que tinha duas, né? Então, isso implica que existe uma única reta perpendicular a R e que contém um ponto P, tá? Se supor que tem duas, acabamos de ver que tem problema. E já tínhamos mostrado na primeira parte a existência de uma, né? Muito bem. Com essa noção, vamos só apresentar uma definição, mais um resultado, e faremos a construção com régua e compasso, seguindo a demonstração que acabamos de fazer para mostrar a existência da reta perpendicular, ok? Então vamos lá. Uma definição. Então, dado um ponto P, dado uma reta R, dada R em um ponto P, pode ser em um ponto qualquer do plano, né? E P um ponto do plano. Como assim? E P não pertencente a R. Então, pelo teorema, ou seja, tem uma reta R, pontinho P. Então, pelo teorema que acabamos de demonstrar, existe uma reta que contém P e que é perpendicular a R, né? Então, existe S, tal que P é um ponto de S, única ainda, né? E S é perpendicular a R. Ok? Ou seja, que é único, então definimos a interseção de S com R como sendo a projeção de P sobre R. Ok? Essa é a notação, ou seja, S inter R vai ser um ponto aqui. E esse ponto aqui da interseção, a gente está dando um nome especial para ele. Qual que é essa nomenclatura? É a projeção de P sobre R. E vamos denotar por essa maneira, tá? Este cara aqui é a projeção de P sobre R. O caso em que P é um ponto de R, então a projeção é o próprio ponto, tá? Então não vou definir, escrever tudo isso, mas no caso em que P é um ponto de R, aqui o P não está em R, tá? Então no caso em que P é um ponto de R, a projeção é o próprio ponto P, tá? E o caso que ele não está em R, acabamos de definir. Muito bem. Uma consequência disso, na verdade, uma consequência do que já fizemos é o seguinte. Podemos definir
a distância de um ponto P a uma reta R, tá? Ou seja, dado P, então dada R em um ponto P, aqui um ponto do plano qualquer, um ponto do plano, qualquer do plano, definimos o seguinte: a distância de P até R, a nomenclatura é isso, tá? Como é que vamos definir isso? Ou seja, a distância do ponto P até R vai ser zero se P for um ponto de R. Então, se P pertence a R, ou vai ser exatamente a distância de P até R, vai ser o comprimento do segmento P e sua projeção sobre R, né? Ou seja, P', ou seja, esse comprimento, ou seja, o comprimento desse segmento, onde P' é exatamente a projeção de P sobre R, tá? Então definimos isso, mas já vamos ver uma interpretação geométrica disso que mostra que faz sentido definir dessa maneira. Ou seja, só uma figura para ilustrar. Então temos aqui uma reta R, ok? E um ponto aí do espaço. Se for um ponto de R, a distância de P até R é zero. Se não for um ponto de R, ou seja, como é que calculamos essa distância? Consideramos a sua projeção. Quem que é a projeção? É olhar a reta que passa pelo P, que contém P, né? E que é perpendicular a R, que existe pelo teorema, pelo primeiro teorema do vídeo, né? Então aqui seria o P' aí, que é a projeção. Olhamos esse comprimento aqui, comprimento desse segmento. Esse comprimento, é uma ilustração aqui, tá? É exatamente a distância de P até R. Um resultado que justifica essa definição é o seguinte: vamos lá, proposição, ou seja, dado uma reta qualquer, então dada a reta R e um ponto não pertencente a R, então a distância de P até R, ou seja, esse número aqui, que podemos calcular, ou seja, é definido dessa maneira aqui, né? No caso, olhamos a projeção de P sobre R, calculamos o comprimento desse segmento. Então, o que o resultado diz? Que a distância de P até R é sempre menor, esse cara aqui, estritamente menor, que a distância de, vou colocar aqui um PQ, ou seja, o comprimento desse segmento, onde Q é qualquer que seja o ponto em R. Para todo Q pertencente a R menos a projeção de P sobre R, né? Ou seja, você pega qualquer ponto que está em R, que não seja a projeção de P sobre R, calcula a distância dele, esse número é sempre maior que a distância de P até R, tá? Então, para todo Q em R, na reta R, menos qualquer ponto de R que não seja a projeção de P sobre R. Ou seja, fazer uma figura, aproveitar que tem uma figura aqui, é isso. Se você olhar o pontinho P aqui qualquer,
escolhido qualquer ponto aqui de R, essa é a reta R, o comprimento desse segmento é sempre maior que o comprimento deste segmento, onde que esse segmento é você olhar a projeção de P sobre R e considerar o segmento P', né? Então o comprimento disso é sempre menor que o comprimento desse segmento para qualquer que seja o ponto Q em R que não seja a projeção de P sobre R. Ok? A demonstração é uma aplicação do teorema do ângulo externo, de novo, né? Na verdade é uma aplicação de uma das consequências que discutimos quando vimos o teorema do ângulo externo, tá? Então vamos lá, como é que fazemos a demonstração disso? Aproveitando aqui a figura. Então vamos lá, se Q é diferente da projeção, temos um triângulo PQP', tá? Então, seja Q qualquer, pertencente a R menos a projeção de P sobre R, e considere o triângulo PQP', que é retângulo em P', né? Que é retângulo em P'. Onde P' é este cara aqui, tá? Só para simplificar a notação. P' é justamente a projeção de P sobre R, tá? Ou seja, então, para simplificar aqui, seja, P' é justamente a projeção de P sobre R. Muito bem, se ele é retângulo em P', então nós vimos uma primeira consequência do teorema do ângulo externo, que o ângulo, os outros ângulos são ângulos agudos, tá? Neste triângulo. Foi uma consequência do teorema do ângulo externo, e quem não lembra, é isso daqui, né? Esse aqui é um ângulo reto, seja um ângulo 90, então o ângulo externo adjacente a este também vai ser 90. E o teorema do ângulo externo garante que esta medida, seja 90, tem que ser maior que esta. Ok? Ou seja, este ângulo externo, a medida dele é maior que esta e que esta. Então, em particular, é maior que esta. Então, aqui é retângulo em P', logo a medida do ângulo P', que é 90 aqui no caso, né? É maior que a medida do ângulo PQP'. Ok? Aqui é uma consequência, uma primeira consequência do teorema do ângulo externo, ou você já pode usar o teorema do ângulo externo aqui de novo, né? Ou seja, aqui é 90, então este cara aqui é maior que este ângulo. Ok? PQP'. Isso implica, por um resultado que vimos na última aula também, que se você tem este ângulo maior que este, o lado oposto a esse ângulo, que é este cara, possui comprimento maior que o lado oposto a este ângulo, tá? Então, o oposto a esse ângulo é isso, ou seja, então PQ, que é o lado oposto a este ângulo, medida desse segmento é maior que a medida do segmento P', né? Este cara aqui, por definição, é justamente a distância de P até R. Que é justamente o que queríamos mostrar, né? Ou seja, pegamos qualquer ponto aqui, que está aqui, e mostramos que a distância dele
é maior que a distância de P até R. Ok? Então essa é uma justificativa geométrica para definição. Inclusive poderíamos definir assim, né? Ou seja, o que é a distância de P até R? É o menor desses números, quando Q varia em todos os pontos de R, tá? Ou seja, outra maneira de definir, que é equivalente, seria assim, né? A distância de P até R é o ínfimo, para quem já estudou um pouquinho de ínfimo, de todos PQ, tá? Que Q é um ponto de R. E aí, ou seja, olha o ínfimo desses números e é possível mostrar justamente essa ideia aqui da demonstração de que esse número aqui, ou seja, esse ínfimo, é exatamente este número aqui, tá? Ou seja, ele é um mínimo, ele é atingido e é dado por este número aqui. Ok? Então seria uma outra maneira de definir, mas com esse resultado aqui fica equivalente e direto a essa equivalência das definições de distância de ponto a R, a reta. Muito bem, acho que era só isso que eu queria falar, só conferir. Muito bem, eu vou apagar a lousa, então vou parar um pouquinho o vídeo para fazer a construção da perpendicular, que passa por um ponto dado e então já voltamos já, tá? Olá, voltando. Então vamos lá. Qual que é o objetivo? Construir com régua e compasso a reta que contém P e que é perpendicular à reta R, tá? Ou seja, esse problema, né? Dado R, a reta e o ponto, construir uma reta que é perpendicular a R que contém o ponto P. Nós já vimos no teorema, o primeiro teorema do vídeo, que garantia a existência e a unicidade. O que vamos fazer aqui agora é construir com régua e compasso. E além disso, faremos isso de duas maneiras, tá? Então a primeira maneira será utilizando a ideia da demonstração do teorema 1 e depois discutiremos uma outra maneira de fazer essa construção, tá? Então vamos lá. Fica aí para casa você escrever nos detalhes, tá? Essa primeira construção essencialmente é o teorema, a demonstração do teorema. Então vamos lá, lembrando, como é que fizemos a demonstração, ou seja, a justificativa que existe a reta. Lembrando lá, escolhemos dois pontos da reta R, quaisquer. Então, pegamos aqui um ponto Q e um ponto R. E olhamos o ângulo PQR, né? Então, vamos usar aqui uma régua para determinar este ângulo, né? Ou seja, então aqui tem um ângulo θ. Segunda parte da demonstração foi transportar, ou seja, este ângulo para o semiplano oposto a P por R, né? Ou seja, construímos o ângulo θ no semiplano oposto a P. Então, o transporte de ângulo, nós já discutimos isso aí na primeira aula de construção geométrica, acho que foi o vídeo 3 ou 4, não lembro. Vamos fazer isso, ou seja, transportar este ângulo para esse semiplano. Então lembrando, você já abre o compasso aí numa medida, marca dois pontos, um em cada lado do ângulo. Com essa mesma medida faz um arco aqui no lugar que queremos transportar. Depois mede esse comprimento, ou seja, dos dois pontos que marcamos aqui no ângulo. Ou seja, medimos aí usando o compasso. Sem fechar o compasso, marca este ponto aqui. Então, este ângulo aqui possui a mesma medida que aquele, né? Ops.
que é o ângulo θ. Tudo bem? Então, muito bem. Então, transportamos este ângulo para cá, né? Próximo passo da demonstração, o que foi? Escolher um ponto aqui neste lado do ângulo que tem o mesmo comprimento de PQ, né? Ou seja, vemos aqui, marcamos um ponto P' que tem o mesmo comprimento de PQ. Ou seja, então usamos compasso de novo, né, para medir esse comprimento. Ou seja, daqui até P. Encontramos o ponto P', acho que foi a anotação até. Eu não falei, eu acho que na hora do vídeo, mas esse ponto P' é chamado de simétrico de P em relação à reta R, tá? Então P', complementam aí, é o simétrico de P em relação a R. Ok? Muito bem. Com isso, nós já temos a reta que é perpendicular a R e que contém um ponto P. Quem que é essa reta? É a reta determinada por P'. Ok? Isso vem lá da demonstração até. Então agora, para acabar, olhamos esta reta, né? Ou seja, este ângulo aqui, claro, é exatamente 90, né? Dá para até vir medir aqui, mas tudo bem. Então essa é uma maneira de construir a reta que é perpendicular a R e que contém um ponto P, tá? Ou seja, como que foi a justificativa aqui dessa construção? Foi seguindo os passos da demonstração do primeiro teorema da aula de hoje, que era justamente isso, né? Ou seja, o teorema que garantia que sempre existia essa reta, e essa reta inclusive era única, tá? Então, é reproduzindo aqui a prova daquele teorema. Muito bem, a segunda maneira de construir, chamar aqui de construção 2, escrevam aí cada passagem, tá? Então, em casa, construção 2. É usando um teorema que já vimos também no curso, que é o teorema da mediatriz, tá? Ou seja, vamos construir uma mediatriz aqui. Então, dado uma reta lá, R, ponto P qualquer, como fazemos, então, abrimos o compasso com uma medida qualquer, maior que a distância de P até R, né? E fixamos aqui em P, marcamos 2 pontos aqui, 1, 2, em R, chamar aqui de ponto Q e R. Com essa construção, o ponto P é equidistante aos pontos Q e R, né? Pela construção. Ou seja, a distância de P até Q é a mesma distância de P até R maiúsculo, né? Então, aqui como é que fazemos? Consideramos... Escrever um pouquinho aqui que não fizemos a prova. Não justificamos isso, né? Então, consideramos Q e R pertencente à reta R, faz que QP é igual a P a RP.
ok? Aqui usando o compasso, né? Ou seja, conseguimos determinar esse ponto. E agora? Abre o compasso em uma medida um pouquinho maior, um pouquinho menor que isso. Fixa em Q. Considera um semiarco. Fixa em R. Considera semiarco. Compasso abre um pouquinho. Ok? Então, marcamos esse outro ponto, que vamos chamar aqui de P1, certo? Então, o que tem aqui no caso? Ou seja, você tem que P e P1 são pontos equidistantes a Q e R, tá? Então, temos que P e construímos agora. Depois escrevam aí todos os detalhes, né? Construímos P1, tal que P1 é exatamente igual a R P1. E com isso, ou seja, você tem dois pontos, ou seja, P1 e P. Ou seja, você tem dois pontos aí no plano que são equidistantes a Q e R. Ok? Então, em particular, os pontos P e P1 é um teorema que vimos. Eles determinam uma reta, né, esses dois pontos, e mais ainda, essa reta é a mediatriz do segmento QR. Ok? Ou seja, são dois pontos equidistantes. A mediatriz de um segmento era o conjunto formado pelos pontos equidistantes. Mostramos isso em alguns vídeos atrás. Então, em particular, quando olharmos a reta P, P1, essa reta será exatamente a mediatriz do segmento QR. Em particular, vai ser uma reta que é perpendicular à reta R. Ok? Então, olhamos aqui e este cara aqui é perpendicular ao segmento, a reta R. Qual que é a justificativa? É que PP1 é exatamente a mediatriz do segmento QR, então particular perpendicular, e passa pelo ponto médio, né, de QR. Então pronto, ou seja, construímos uma reta perpendicular a R e que contém um ponto P, de outra maneira. A diferença aqui é que não temos, ou seja, de graça o simétrico AP, né? Nessa construção, exibimos o simétrico AP, né? Ou seja, esse ponto, que propriedade que ele tem? Que ele está na mesma reta e que esse comprimento é igual a este, né? Então, para construir o simétrico aqui, é só abrir o compasso aqui, usando esse método, né? Abre o compasso, fixado nesse ponto, mede até P, e depois marca lá embaixo, né? Aqui não vai dar pra... Mas continuasse aí com a régua, aqui estaria o simétrico AP em relação à reta R. Lembra que esse medida é igual a essa pela construção até da prova, né? Nós mostramos esses dois termos aqui eram congruentes, então em particular essa medida era igual a essa. Muito bem, então essas aí são duas maneiras de construir uma reta perpendicular a P, uma reta que contém um ponto P que é perpendicular a uma reta dada. Muito bem, a gente encerra por aqui e nos vemos nas atividades remotas ou no próximo vídeo. Então, até mais, obrigado, tchau, tchau.